Bip, bip, bip. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 15º programa O Espiritismo Esclarece. E hoje, mais uma vez, contamos com a brilhante presença de nossa querida amiga Janete Azambuja. Nosso tema: vamos conversar sobre a máxima do Cristo. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Esperamos que todos apreciem e, desde já, pedimos que ao final registrem seus apontamentos, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora, que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Muito bem, estamos de volta e já com nossa convidada que retorna ao programa Espiritismo Esclarece, nossa querida Janete Azambuja. Então, minha querida amiga, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu sei que você tem estado bastante atarefada, final de ano, todo mundo quer palestra, todo mundo convida para participar de conversas, então não é muito fácil essa vida da gente, mas estamos aí, né? Estamos para trabalhar, e eu queria te agradecer então que gentilmente nos cedeu este teu tempo para que pudéssemos conversar sobre este assunto tão instigante, porque como vimos naquele videozinho agora na abertura,
é a passagem em que Jesus basicamente se despede de seus discípulos ali na última ceia, quando ele divide o pão e depois dá as suas últimas instruções aos discípulos, e quando ele traz justamente essa máxima, que, claro, ali, como está no vídeo que nós podemos acompanhar, está um pouco diferente da forma que grafamos aqui no nosso tema, né? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Mas o importante é que a mensagem é esta. Jesus ali estava dando essa mensagem a todos nós, que seus discípulos se diferenciam, têm algo de diferente, algo que é a marca do Cristo, que é justamente este amor incondicional. Então, minha querida amiga, receba nossas boas-vindas do programa de todos os internautas e, por favor, cumprimente os nossos amigos e vamos para essa gostosa conversa. Boa noite, Arivelto, amigo querido. Boa noite a todos que nos escutam. E a gratidão é minha pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de servir e de aprender um pouco mais por meio da nossa conversa, por meio desse estudo que nos traz esse tema e a troca que daí decorre efetivamente com as perguntas que vêm posteriormente do público que nos ouve, as interrogações, todos os questionamentos que nos fazem refletir e crescer. Gratidão imensa por poder estudar um pouco mais desse tema e estar novamente nesse programa maravilhoso que vem nos desvendar um pouco mais sobre o que é o Espiritismo, nos esclarecer. Perfeito, perfeito. Então tá, minha querida amiga, eu já quero começar esse nosso bate-papo perguntando da tua visão. Eu quero saber de ti, Janete Zambuja, o que tu entendes como significado dessa máxima trazida pelo Cristo? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Qual o entendimento que tu tens? Bom, Arivelto, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e observar os discípulos de Jesus. Observemos aquela cena, Jesus com seus discípulos, dizendo a eles que seriam conhecidos por muitos se amarem. Quem são esses discípulos? Eram aqueles homens simples, trabalhadores, homens humildes, escolhidos do meio do povo, que seguiam a Jesus, que trabalhavam com ele, lado a lado, e tentavam, apesar de todas as suas imperfeições, executar aquelas máximas que aprendiam no dia a dia com o mestre, naquele convívio raro que foi programado na espiritualidade, que foi aceito por cada um daqueles discípulos. Mas quem são esses discípulos hoje? Porque é comum que cada um de nós queira servir o Cristo. Nós falamos muito em Jesus, em Cristo, em servi-lo, em estar cumprindo a sua vontade. Mas quando nós falamos em discípulos, nós colocamos os discípulos como alguém distante, como aqueles que estavam lá. Pois bem, em primeiro lugar, os discípulos atuais somos todos nós. Todos aqueles que, de alguma forma, vinculados ou não a um credo, a uma religião, a uma filosofia de vida, tentam fazer a sua parte, tentam levar o bem, tentam trazer a melhoria, o crescimento espiritual a este mundo, tentam fazer um mundo melhor. Então, todos nós somos discípulos de Cristo, mas os verdadeiros discípulos, ou seja, meus discípulos, aqueles que efetivamente conseguem cumprir a minha vontade, aqueles que efetivamente conseguem seguir os meus desígnios, os meus ensinamentos, são aqueles que muitos se amam, serão conhecidos por muitos se amarem, ou seja, são aqueles que exercitam a verdadeira fé cristã.
aquela fé ativa, aquela que olha para dentro de si e busca o melhoramento individual, busca o lapidar das emoções para que modifiquemos o nosso comportamento e consigamos viver num determinado nível de afetividade. Essa afetividade não é a perfeição ainda, porque não temos condições, mas é um respeito mínimo. É, apesar das nossas diferenças, nós tentarmos nos entender, nós tentarmos diariamente nos aceitar, apesar das diferenças, apesar dos inúmeros níveis de conhecimento, de crescimento, de evolução espiritual, e fazermos juntos a tarefa a qual nos propomos. Enquanto espíritas, esta tarefa começa, muitas vezes, na casa espírita, nos nossos grupos de estudo, nos nossos grupos mediúnicos, no nosso convívio. Então, é lá que nós começamos a tentar agir como os discípulos do Cristo. E é claro que, muitas vezes, como aqueles discípulos, nós nos desentendemos, nós nos desalinhamos, mas este amor que o Cristo nos pede é ainda o amor que é possível para nós, é aquele que decorre de um esforço contínuo de nos perdoarmos, de convivermos, apesar de todas as nossas arestas. Então, esta frase significa, na verdade, sermos conhecidos por muito nos esforçarmos para nos darmos bem, por muito nos esforçarmos para vencermos as dificuldades. E aí vem uma gama de questões, aprendermos a ouvir um ao outro, aprendermos a aceitar a opinião divergente, aprendermos a silenciar quando a nossa vontade não pode ser feita, aprendermos a esperar o momento adequado de nos sentirmos inseridos na tarefa e assim por diante. É como o convívio no lar, em que nós vamos nos lapidando, nos ajustando, nos aceitando, nos apacentando para que a nossa convivência não tenha um rompimento. Então, os discípulos devem permanecer unidos. Então, este amor, conforme o que está nos dizendo, é um conjunto de ações, não apenas o sentimento, o amor, como se poderia destacar assim, existe o amor, existe a inveja, existe o ciúme. Não, este amor é um conjunto de ações em movimento, é dinâmico. É dinâmico, é um movimento constante para se melhorar, porque nós não temos dentro de nós o amor pleno. Aquele amor pacificado, aquele amor incondicional, nenhum de nós desenvolveu ainda plenamente. É claro que alguns já amam um pouco mais, já são mais pacificados interiormente, já aceitam um pouco mais o seu próximo. Outros têm mais dificuldade, mas cada um de nós, neste mundo, já tem um determinado nível de desenvolvimento emocional. Nós já não somos aquele homem bruto, primitivo. Nós temos já o afeto dentro de nós. Por mais que nós tenhamos ainda um certo nível de irritabilidade, de discordância, alguns ainda um pouco mais agressivos, mais difíceis de lidar, mas todos nós, com certeza, já temos esta sementinha de amor germinando aqui dentro. E é no convívio que nós vamos fazer com que ela desabroche. Perfeito. Não, eu te questiono justamente, eu queria que tu tentasse colocar isso um pouco dentro desse contexto atual que vivemos, de mundo, sabe, esse panorama de um mundo onde basicamente nós falamos com o mundo todo, é muito dinâmico, a comunicação se tornou-se dinâmica e as reações também. Então, percebemos hoje com esse veículo maravilhoso que estamos aqui utilizando, que é a internet, que nos permite viajar o mundo inteiro,
levar conhecimentos, trocar informações, mas também tem servido para, de uma forma, eu diria assim, que não muito correta, porque as pessoas estão cada vez mais se agredindo, usando essa ferramenta maravilhosa para, sabe, destruir carreiras, para fazer críticas contundentes, a chamada fake news por aí que a gente conhece. Tudo isso depõe bastante contra essa máxima trazida pelo Cristo. Eu queria que tu tentasse enfocar um pouco isso, analisa um pouco esse contexto, por favor. Se nós olharmos o plano espiritual, nós sabemos pelas obras espíritas, pelas obras básicas, pelas obras subsidiárias, que no plano espiritual não há enganos. Todos se mostram e estão no ambiente de acordo com a sua vibração, com a sua sintonia. Então, lá não há enganos. Eu penso que estes meios de comunicação mais instantânea, mais generalizada que nós temos agora pelas redes sociais, pela internet, nos proporcionam, de certa forma, mostrar ao mundo quem nós somos. Por exemplo, na rede social, por mais que nós tentemos mostrar um lado doce que nós ainda não possuímos, nós deixamos escapar nas entrelinhas quem nós efetivamente somos. Porque eu posso, por exemplo, fazer 10 postagens bonitas, mas em um determinado momento do meu dia, eu deixo escapar o azedume interior e eu faço uma postagem que até mesmo parece boa, mas que é provocativa, que eu sei que vai gerar discórdia, que eu sei que vai trazer briga com aqueles que se dizem meus amigos naquela rede, que eu sei que vai gerar discussões. Então, na verdade, eu estou vibrando naquele contexto negativo. Eu deixo escapar a minha necessidade de viver na discórdia, de vibrar naquele negativismo, de provocar reações negativas. Então, eu penso que esta comunicação, em que pese, em muitos momentos, nos faça muito mal, porque até mesmo em grupos de trabalho, em grupos de amizade, como grupos restritos no WhatsApp, onde um começa uma conversa e o outro dá sua opinião, e em 5 minutos as pessoas se incendeiam e a vibração fica extremamente carregada. Então, eu penso que tudo isso, por outro lado, serve para nos mostrar o joio e o trigo, para nos ajudar a separar aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Não para julgarmos os nossos irmãos, porque todos nós temos estes ímpetos negativos em determinada medida, mas para nos mostrar aquilo em que nós não nos devemos deixar levar. Aquilo no que nós não podemos deixar que nos influencie, que nos destrua, que tire a paz do nosso dia. Porque é muito comum nós passarmos um dia fazendo as nossas estudando, e de repente, num determinado momento desse dia, alguém nos manda uma mensagem negativa que nos incendeia, que nos desequilibra, que nos faz vibrar no nível. Ou seja, o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha faz com que nós venhamos a responder, ao invés de pacificarmos o nosso coração, de tentarmos pacificar o irmão ou de silenciarmos. Então, toda essa comunicação em massa, todas essas possibilidades em que nós postamos imediatamente o que nós pensamos, o que nós comemos, o que nós vestimos, todos os lugares onde nós estamos, tudo isto faz um retrato muito claro de quem nós somos, das nossas escolhas. Então, é muito fácil, se nós observarmos a rede social de uma determinada pessoa, se ela costuma postar muito, nós temos um retrato espiritual daquele irmão.
positivo ou negativo ou misto, mas é muito fácil avaliar o seu nível de maturidade, o seu nível de comprometimento doutrinário enquanto espírita, o seu nível de comprometimento familiar enquanto membro de uma família, de acordo com o seu nível de exposição pública, aquilo que ele deixa escapar. Porque quando nós não controlamos as nossas emoções, quando nós não temos a maturidade suficiente para nos controlarmos, é porque nós ainda não aprendemos a nos amar. Nós jogamos para o outro o que há de negativo dentro de nós. E ainda disfarçamos esse negativismo com palavras aparentemente dóceis, mas que nós sabemos que vai gerar discórdia, que nós sabemos que vai magoar o familiar, que vai magoar o nosso parente, que vai magoar o nosso amigo, que vai magoar o nosso colega de trabalho, porque nós temos conhecimento de que ele pensa de maneira contrária e nós, propositadamente, vamos lá e declaramos o nosso pensamento e depois não aceitamos o revide. Depois ainda nos dizemos magoado com a reação que nós estamos recebendo. Então, esse amar é também saber calar para não magoar. Saber segurar dentro de nós e contar até 1, até 2, até 3, ou como diria o Chico, encher a nossa boca de água, quem sabe, para não falar, até que nos acalmemos. Então, até quando nós vamos jogar a nossa ira? Nós temos que aprender a silenciar. Nós temos que aprender a segurar as nossas emoções. Então, eu penso que, apesar de todo esse negativismo que a rede nos traz, ela tem esse lado positivo, de nos mostrar, efetivamente, o quanto nós ainda precisamos aprender, nos melhorar a cada dia. Perfeito. Como tu disseste, se olharmos o aspecto positivo, e tem muito aspecto positivo, que além da questão da comunicação, olhando por essas questões, comunicação, posso ministrar cursos, posso fazer um monte de coisa, posso levar palestras pelo mundo afora, mas também ela trabalha em meu favor no sentido de que ela permite que eu, se quiser olhar com atenção as minhas próprias postagens, eu vou ali pensar muita coisa que eu sei que eu deveria corrigir. Então, eu penso que a espiritualidade superior realmente é fantástica, né? Quando ela nos dá essa ferramenta maravilhosa, que, embora reconheçamos que alguns podem usá-la de forma destrutiva, mas a nós que nos comprometemos com essa tarefa do Evangelho, passa a ser um referencial de medida muito bom, porque nós podemos nos basear, olhar a nossa rede de amigos. Se de repente alguns amigos não nos chegam mais, não fazem mais contato, será que foi algo que escrevemos? Pode ser, né? Muitas vezes nos questionamos, mas tinha alguns amigos que faziam constantes interações, era muito bacana. De repente essas pessoas não fazem mais interações. Então, serve a nos questionar situações como essas. Então, porque podemos, como você falou, né, uma simples postagem, de forma inconsciente, muitas vezes, porque está lá, está fervilhando, faz parte daquele atavismo lá que a gente tem que pôr para fora, mas a gente o faz de uma forma quase que mecânica, instantânea, sem perceber. Claro que depois a gente voltar lá e for olhar com atenção, seguramente a gente percebe a gafe que cometeu. Mas é aquela história, né? Uma pedra jogada, não adianta você correr atrás porque ela foi jogada e vai bater em alguma coisa, vai surtir um efeito. Mas que bom que tu colocaste desse lado. Eu queria agora trazer a conversa para o nosso campinho. Ou seja, analisamos o mundo, legal, temos as nossas opiniões do mundo, mas vamos falar do nosso terreno, do nosso jardim, a nossa casa espírita, as nossas associações espíritas. Como é que você enxerga isso, você que já
esteve à frente da direção de Casa Espírita, você que é uma colaboradora da federação, que viaja também. Tive muita alegria de compartilhar algumas viagens, a época que eu estava lá, e viajamos no mesmo ônibus, conversamos, tivemos atividades pelo estado afora aí. Então, como tu hoje continuas colaboradora da federação, trabalhadora, incansável da doutrina, como tu percebes essa máxima do Cristo dentro do nosso movimento? Olha, Erivelto, eu percebo que todas as casas trabalham com muito esforço, tanto no nosso estado, quanto em Santa Catarina, Minas Gerais, onde já estive. Todos os irmãos se esforçam muito para serem esses discípulos do Cristo. Cada um trabalhando, buscando. Cada casa tem suas peculiaridades, mas eu me atrevo a dizer que o trabalho é imenso e de boa vontade em todas elas. Há peculiaridades regionais, há dificuldades momentâneas, há dificuldades que às vezes decorrem das personalidades dos dirigentes que estão naquele determinado período, mas, invariavelmente, todos os irmãos buscam o ajuste doutrinário, buscam seguir as obras básicas, buscam seguir o exemplo do Cristo, fazendo a caridade. Mas como nós somos imperfeitos, às vezes os posicionamentos particulares nos prejudicam nessas tarefas. Mas eu creio que são questões momentâneas, que nós vamos ajustando, que vamos superando. E após um período difícil, há sempre um aprendizado. Mesmo quando a casa passa por situações de desentendimento, por situações de rejeição à direção, à equipe diretiva, tudo isso é aprendizado, tudo isso vem para a maturidade daquele grupo, porque nós temos que nos lembrar que acima de nós está um grupo espiritual que trabalhou na fundação daquela casa muito antes dos encarnados, que cada casa espírita foi detalhadamente planejada na espiritualidade, que nós somos todos instrumentos passageiros. Então, enquanto estamos ali, somos discípulos. Cada um de nós dá um pouco de si, seja por um curto período, porque alguns se afastam, seguem outra caminhada, seja por um período mais longo, porque cada um tem a sua missão, cada um tem a sua capacidade, cada um tem os seus vínculos com determinada casa. Às vezes frequentamos um determinado local por algum tempo e depois nos mudamos, nos agregamos a uma outra comunidade espírita. Mas eu tenho essa plena certeza dentro do meu coração de que todas as casas espíritas no Brasil e pelo mundo afora trabalham em busca desse amor que o Cristo nos ensinou, tentando praticar diariamente a caridade, assistindo a todos aqueles que batem a porta, seja pelo passe, pela exposição espírita, pelos grupos de estudo. E principalmente nós, trabalhadores espíritas, estamos ali nos trabalhando muito mais ao passo que nós nos doamos. Quanto mais nós exercitamos a caridade, mais nós aprendemos, mais nós vamos apaziguando as nossas dificuldades. Paulo de Tarso percorreu as igrejas do Cristo, encontrou muitas dificuldades, muitos desajustes. Alguns de nós, muitas vezes, observamos desajustes temporários nas nossas casas espíritas, mas é preciso muita paciência, porque tudo tem uma razão de ser. Nós não podemos ser aqueles que entram nas casas espíritas e apontam o dedo para os dirigentes. Nós não podemos ser aquele irmão que tenta modificar tudo, porque tudo tem um tempo de maturação, tudo tem um motivo. Às vezes aquela situação decorre de longos conflitos que naquele momento estão justamente se apaziguando. E nós
cheios de empáfia, e queremos modificar tudo sem conhecer a história daquela casa, sem conhecer a história daquele grupo, sem conhecer os méritos daquela equipe que já fez tanto bem, apesar de suas aparentes dificuldades. Sim, porque todas as casas espíritas fazem o bem, todas as casas espíritas fazem a caridade. Então, nós podemos afirmar que todos os trabalhadores espíritas fazem o bem, por mais imperfeitos que sejam. Assim como Paulo tentou ajustar as igrejas, nós temos que primeiro conversar com Jesus, para depois pensarmos em tentar ajudar a ajustar aquilo que nós julgamos equivocados, para que não sejamos meros acusadores, para que não sejamos aqueles que, ao invés de amar, levem o ódio, levem a dissensão ao grupo, levem a dificuldade. Então, amai-vos uns aos outros é algo muito mais profundo, é respeitar até mesmo aquilo que nós julgamos equivocado, é ter paciência para esperar o momento certo de interferir, se nos for permitido, de maneira respeitosa. Paulo jamais entrou em nenhuma igreja de maneira desrespeitosa. Ele respeitava os dirigentes de cada templo, ele conversava educadamente, ele mostrava as faces do Evangelho do Cristo, para então fraternalmente implantar a verdadeira igreja. Então, tudo que nós julgarmos que está equivocado, que está voltado para o caminho dos dogmas, que não seja espiritismo, observemos com muita calma. Respeitemos a história dos grupos, respeitemos as limitações de cada um, porque muitas vezes aquele dirigente que nós julgamos que não é adequado é o único que a espiritualidade teve à disposição para dirigir aquele grupo, para manter de pé aquela casa espírita. Porque nós, infelizmente, ainda gostamos muito de acusar, mas poucos são os que se dispõem a trabalhar efetivamente. E dirigir um grupo espírita, dirigir uma casa espírita, dirigir um departamento, é uma carga imensa, é uma responsabilidade em que pese nos traga muita alegria, muito crescimento, é um desafio constante. Ser espírita é ser espírita 24 horas. E esta frase também não é da boca para fora, porque nós levamos as nossas atividades para dentro do nosso lar. Nós trabalhamos à noite, como neste momento estamos gravando, numa sexta-feira, às 10 horas da noite. Então, nós trabalhamos, nós estudamos. Agora, na pandemia, nós não temos hora, é na nossa sala, é na nossa cozinha, é no nosso quarto, é junto com os nossos filhos, com os nossos netos, mas isto também ocorre em momentos de atividades presenciais. Nós chegamos da casa espírita, nós continuamos as nossas atividades de elaboração de palestras, de elaboração de estudos, de ficar horas e horas pensando uma maneira de resolver determinado conflito entre os trabalhadores. Nós redigimos estatutos, nós redigimos editais, nós redigimos atas, nós imprimimos, nós usamos os nossos recursos, e tudo isto para que a casa espírita funcione. Então, a casa espírita não é tão somente o templo. Nós não somos trabalhadores tão somente dentro da casa espírita. Nós somos trabalhadores o tempo todo. Então, nós temos que ter uma conduta reta permanentemente. Nós temos que nos amar permanentemente. Nós temos que atender aquele irmão que nos liga depressivo porque está solitário na pandemia. Nós temos que acudir àquele que está triste porque o trabalhador da sua casa desencarnou pela Covid ou por outra doença. Nós estamos vivenciando uma fase extremamente difícil, em que as pessoas não suportam mais o isolamento, em que muitos têm dificuldade por não receberem diretamente o passe,
por não assistirem pessoalmente às palestras, porque não são todos que já levaram o templo definitivamente para dentro de si, porque não são todos que já aprenderam a amar incondicionalmente. Então, nós somos espíritas 24 horas por dia e ainda durante o sono, no desprendimento, porque a espiritualidade vem buscar os médios que se predispõem a trabalhar nesse momento de desprendimento. Então, aqueles que muito amam a Jesus também trabalham no momento de descanso do corpo físico, também se reúnem além do templo. Quantos grupos, quantos trabalhadores da mesma casa espírita se reunirão nesta noite para acudirem os necessitados? Isto é amor, isto é exemplificar o amor, mas para isto nós precisamos ter um sono tranquilo. Nós não podemos fazer uso de bebidas alcoólicas, de psicotrópicos, nós temos que estar saudáveis, nós temos que ter um sono bom, nós temos que ter harmonia dentro do nosso lar, nós temos que preparar o nosso ambiente, nós temos que estar com a nossa mente tranquila. Então, nós temos que perdoar os nossos ofensores. Nós não podemos ficar emitindo ondas negativas para aqueles irmãos que nós julgamos ter nos ofendido dentro da casa espírita, no grupo espírita, nas nossas tarefas. Nós não podemos ficar emitindo ondas negativas àquele que nós julgamos que nos ofendeu na rede social, que postou algo contra o nosso posicionamento, que não concorda com o nosso posicionamento político, por exemplo, com o nosso time de futebol, que parece uma besteira, mas que também ocorre, que nos desafiou no trabalho e assim por diante. Nós temos que nos apacentar. Então, amar o Cristo, amar os nossos irmãos é também se apacentar na oração, na prece diária, rezando por aqueles com os quais nós temos mais dificuldade, para que tenhamos essa harmonia de ainda em desprendimento, na nossa noite de sono físico, ir trabalhar na espiritualidade. Vejam que dádivas, que presentes nós temos à nossa disposição. Nós somos discípulos do Cristo 24 horas por dia. Perfeito, maravilhoso. Quero lembrar agora justamente o tema do nosso programa anterior, que foi com o nosso amigo comum, Daílson Zambuja, que versou sobre o tema espírita, Tu me amas, fazendo alusão justamente ao questionamento que Jesus faz a Simão Pedro, tu me amas, e quando ele profere o sim, ele diz, então apacenta minhas ovelhas. Devemos apacentar as ovelhas, porque quem são as ovelhas do Cristo? Somos todos nós. Temos 8 bilhões de almas encarnadas neste mundo, e tantos outros que nos rodeiam na espiritualidade, nos ouvindo, aprendendo, esperando a sua vez de receber a oportunidade da encarnação. E aí cabe-nos justamente exemplificar justamente pelo trabalho do amor, o amor ao próprio, esse amor esse amor sem medidas, simplesmente, como você comentou, não importa a hora, se nos ligarem na madrugada, chorando, pedindo um auxílio, uma palavra amiga, vamos ajudar, vamos auxiliar. Então, eu creio que é isso justamente quando Cristo nos traz dessa máxima, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, não há uma medida, não há uma referência de, sim, mas quanto é este muito? Provavelmente nós ainda não fizemos nem perto deste muito. Por mais que nos esforcemos diariamente, tamanha a necessidade do mundo, né? Até pouco antes de falarmos sobre a casa espírita, em si nós estamos falando sobre o mundo em si, e realmente a gente vê que estamos vivendo momentos cruciais, são momentos de provação da humanidade e de provação daqueles trabalhadores, principalmente, que aceitaram o nobre convite do Cristo já há bastante tempo, de receberem uma nova oportunidade neste novo mundo, para corrigir suas falhas. Então,
nós nos candidatamos àquelas frentes de batalhas, a segurar o estandarte do Cristo, e só que precisamos ser testados. E muitas vezes, claro que não devemos também nos culpar no sentido de que, poxa, eu errei, agora não tem mais jeito. Vamos errar, e vamos errar sempre, como você falou, usando estas mídias sociais, muitas vezes erramos, postamos algo indelicado, fizemos algo assim, geramos uma ofensa. Mas Santo Agostinho mesmo nos falou, né, que devemos, ao final de cada dia, fazer uma rememoração, se por acaso encontrarmos alguma coisa que tenha ofendido o nosso semelhante. Então, por que não fazer um pedido de desculpa, fazer isso formalmente, porque é tão bonito quando nos colocamos nessa posição de reconhecermos nossos erros, nossas falhas e nos esforçarmos continuamente. Eu acho que realmente não estamos distante ainda deste ponto de conseguirmos nos amarmos plenamente. Estamos no caminho, é um movimento constante. Eu fiquei muito feliz com essa tua resposta. Meu Deus do céu, deixou muito claro este posicionamento, principalmente com relação às nossas casas. Falasses muito bem que há casas que certamente já vêm por longa data, bem que conhecemos casas já de beirando aos 100 anos de idade, algumas até mais, e que trazem certos vícios estruturais, mas quem somos nós para estabelecer julgamentos? Quando a posição correta, justamente daquele que ama e ama incondicionalmente, fazendo uma visita, notando a discrepância, mas jamais apontar o dedo abertamente e dizer, não, isso está errado, deve ser feito daquele jeito. Até porque, muitas vezes, uma decisão incauta dessas pode causar até afastamentos de uma casa. Aqueles frequentadores de décadas numa casa que estão acostumados naquela sistemática e não importa se está muito bem, se está correto ou se não está tão correta como deveria ser. Se tentarmos agredir no sentido de que apontar o erro, vocês têm que corrigir, senão não fazem parte de um movimento normatizado, de um movimento federado, vocês estão distônicos com a doutrina, tem que mudar. E aí causamos o afastamento, causamos cisões, e digamos que aquela casa resolva se adaptar, mas e os trabalhadores e aqueles frequentadores de décadas, será que aceitarão esta mudança? Não sei como é que tu vê isso, realmente é uma... Eu percebo que, acredito que acabaria surtindo situações como essa. Se você tenta impor uma sistemática, a qual você diz, bom, esta é a normativa funcional correta, a partir de hoje deve funcionar desta maneira. Não parece nada com amar o seu próximo. Se nós tomarmos o exemplo de Jesus, ele falava tudo por parábolas, docemente, dando exemplos, não dizendo diretamente, tu deves fazer isso ou aquilo. Ele passava a mensagem de maneira simbólica, ou seja, permitindo que aquele que ouvisse desse a sua interpretação na medida da sua capacidade. Nós temos diferentes realidades. É claro que nós falamos em unificação em termos doutrinários, nós temos que seguir as obras básicas, nós temos que seguir a doutrina espírita, mas existem particularidades regionais, existem particularidades de grupos, e todos dentro de uma casa espírita devem ser respeitados. Então, nós não podemos descartar os nossos irmãos mais idosos e julgar que estão ultrapassados, como muitas vezes ocorre equivocadamente. Da mesma forma, nós necessitamos de irmãos em idade madura, em idade média,
de maturidade, nós necessitamos dos jovens, nós necessitamos das crianças, porque serão o futuro das nossas casas. Mas nós temos que buscar uma forma pela qual todos esses grupos, todas essas faixas etárias sejam respeitadas, que todas essas pessoas tenham o seu espaço e não se sintam ofendidas, porque muitas vezes aquele ancião que eu julgo que está atrasado nas suas colocações, que não se atualizou diante dos conceitos, ele é o trabalhador que mais deu de si dentro da casa espírita. Ele está ali há décadas, ele começou de uma maneira que nós sequer imaginamos, muitas vezes num casebre, empregando seus recursos com uma peça ali de construção, com poucas cadeiras, com muitas dificuldades, sem acesso a livros, e conseguiu erguer uma casa espírita, uma coragem que poucos de nós temos. Então, estes irmãos merecem o nosso respeito. Mesmo que não tenham tido os recursos para seguirem se aperfeiçoando, estudando, se integrando aos conceitos que vão sendo trazidos para melhorar o nosso conhecimento da doutrina, para nos levar ao cerne da mensagem de Jesus, ao cerne da mensagem de Kardec, aquilo que o Espírito da Verdade tentou efetivamente nos trazer. Então, este irmão deve ser respeitado e conduzido para este esclarecimento com muito carinho, com muita paciência, no seu tempo. Então, quando Jesus nos pede, pacifica as minhas ovelhas, é para pacificar aquele mais necessitado. Pode ser o mais necessitado de esclarecimento, o que não se atualizou mais, o que não estudou. Pode ser o mais necessitado de paciência, que é aquele irmão mais ríspido, que reage a qualquer mudança, que não aceita as colocações de outros, que não aceita que se dirijam à casa espírita por um grupo, que não aceita as colocações da federativa, ou seja, aquela pessoa que reage a tudo como se fosse negativo, por se sentir invadido, porque começou a sua história talvez isoladamente. Então, esses irmãos mais necessitados são os que nos pedem que sejamos pacificadores, e a tarefa nem sempre é fácil. A tarefa, às vezes, é árdua. Nós costumamos brincar que para mudar um móvel de lugar numa casa espírita, às vezes, é uma guerra. Por quê? Porque são padrões de comportamento que se agregaram àquele grupo. Porque são pequenas conquistas que se fizeram e que nós não conhecemos a sua história. Ou seja, tudo é comprado com muito sacrifício, tudo foi implantado com muita discussão, com muitas reuniões. Então, tem um motivo, tem uma razão de ser, mesmo que para nós pareça totalmente equivocada, mas com carinho, com paciência e levando o esclarecimento, nós vamos conseguir. Então, esse amor entre os discípulos que o Cristo nos fala, também passa pelo esclarecimento. Levar o esclarecimento, levar a verdade ao nosso próximo, também é uma forma de amar, porque nós não conseguiremos nos amar sem conhecer a verdade, sem discernir o que é certo e o que é errado, sem ter a consciência de que nós devemos levar a doutrina espírita de forma pura aos necessitados, sem símbolos, sem dogmas, sem parafernálias, como, por exemplo, a casa de Chico, a casa da prece, e tantas casas que ainda existem em Minas Gerais, que são casas espíritas tão simples, sem adornos, como as nossas aqui no estado, que são lugares muito simples, mas limpos, agradáveis, receptivos, onde aquele irmão que entra
vai receber um sorriso, um abraço, um seja bem-vindo, vai ter um lugar agradável para sentar, sem imagens, sem ilusões, para que essa pessoa, se decidir pelo seu livre-arbítrio, possa buscar a verdadeira fé. Então é isso que nós temos que nos conscientizar, que o amor passa também pelo esclarecimento. Então nós aprenderemos a nos amar levando o esclarecimento, levando a verdade, mas a verdade é levada com paciência, como Cristo ensinou, por parábolas, lentamente, respeitando a idade espiritual daquele que nos escuta, porque muitas vezes o irmão que hoje é um ancião, espiritualmente é ainda muito imaturo. Por outras vezes, aquele jovem que nós desprezamos a capacidade já é um espírito muito evoluído e capaz de trabalhar. Então, todos nós temos algo para dar. Não importa o nosso nível de idade material, não importa o nosso nível espiritual. Se nós sondarmos o íntimo de cada irmão na casa espírita com paciência, nós vamos encontrar uma qualidade. Nós vamos encontrar algo que ele tem para doar. Nós vamos encontrar algo que ele sabe fazer bem feito e com alegria. E valorizando aquilo que o nosso irmão tem de melhor, nós estamos amando. Então, meus discípulos são conhecidos por muito se amarem, por conseguirem trabalhar em harmonia, por conseguirem aproveitar os dons de cada um para difundir o meu evangelho. E nós, espíritas, para difundir a verdade, a doutrina espírita, para difundir que nós somos espíritos, que nós somos imortais, que nós conviveremos ainda em outras existências, que nós não nos encontramos na casa espírita nesse determinado grupo ao acaso, que nós planejamos na espiritualidade, que nós aceitamos a missão que agora nós julgamos árida, dificultosa, que aquele grupo que nos parece difícil é o grupo que nós pedimos a convivência para crescermos. Porque nós pedimos para crescer, nós pedimos a perfeição, nós pedimos a plenitude. Como é que nós vamos chegar a ela? Passando pelas provas. E as provas vêm na convivência. E nesta convivência vem dentro da casa espírita também os inimigos do passado. É claro que vem os amigos, graças a Deus, mas vem também os inimigos, aqueles com os quais nós temos dificuldades, aqueles a quem nós obsediamos em outra existência ou na espiritualidade, aqueles que foram nossos obsessores e que nós aceitamos agora trazer para o grupo espírita para amar, para resgatar, para finalmente aprender a amar, porque lá na espiritualidade, enquanto nós estamos separados pela nossa vibração, é muito fácil nós nos amarmos. Mas aqui na Terra, todos misturados, é onde nós vamos mostrar efetivamente esse amor. Meu Deus do céu. Então, é exatamente isso. Costuma-se ver, principalmente nesses tempos mais recentes, as pessoas querem respostas, e muitas têm recorrido à casa espírita, mas querem respostas dinâmicas, imediatas, soluções para os problemas. Não tem muito a paciência de esperar, de maturar neste processo, então acabam ficando na casa espírita 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco vão embora, e aí quando você questiona, se encontra algum tempo depois, mas por que você saiu? Era muito devagar, as pessoas, muito retrógradas, não queriam, ficavam sempre estudando aquelas coisas antigas, não inovam. Até fiz um comentário, porque não há muito tempo, um amigo estudante da doutrina fez um comentário de que as obras básicas estão muito desatualizadas, teria que atualizar o Livro dos Espíritos, pessoalmente, porque, imagina, são questões antigas
e que já não correspondem aos problemas atuais. Para mim parece tão atual. Eu leio diariamente, costumo ler, eu sempre encontro, eu vejo ali os problemas que estão sendo vividos hoje no mundo, e acredito que se folharmos daqui a 100 anos, teremos novamente, porque há 100 anos atrás eram muitos de nós que estávamos aqui também. Então, mudamos de roupa física, mas evoluímos muito pouco em sentido moral, e acabamos trazendo as mesmas problemáticas, só que agora com roupagens diferentes. Então, eu penso que cabe a nós, justamente, quando já entendemos isso, que a doutrina, a prática da doutrina é um ato de paciência, de resignação, de amor, de compreensão do tempo do outro, principalmente. O meu tempo, tudo bem, eu sei administrar, mas eu não posso viver apenas em função do meu tempo. Eu tenho que também olhar o tempo dos outros, porque eu preciso interagir no mundo. E aí vem justamente este ponto de eu conseguir fazer o meu trabalho, desenvolver as minhas tarefas, buscar os conhecimentos que eu pretendi, que eu me propus, mas também auxiliar esses que estão no meu entorno, respeitando os seus tempos, e não entrar justamente na famosa doutrina do cancelamento, muito atual, né? A pessoa não fechou com minhas ideias, eu cancelo. Excluo da rede social, cancelo do WhatsApp, sabe? Literalmente é o termo que tem se usado hoje em dia, cancelamento. Na verdade, nós temos que nos apaziguar e ter a certeza de que tudo depende de nós. Nós não recebemos o ensinamento da casa espírita, ou do grupo, ou do dirigente do grupo. Quando nós estamos abertos ao esclarecimento, ao conhecimento, quando nós estamos aptos ao trabalho, tudo acontece naturalmente. Então, não é o grupo que vai me fazer mais ou menos sábio, não é o grupo que vai limitar o meu trabalho na seara espírita. Existem regras, cada casa tem suas regras que nós temos que respeitar, e se tivermos a paciência de respeitar e esperar, no momento certo nós vamos ser inseridos nas tarefas adequadas ao nosso nível de conhecimento. Então, na verdade, tudo depende muito de nós. Agora, se nós lermos as obras básicas todas, uma vez por ano, ainda assim, nós pouco saberemos delas, porque as leis naturais são inúmeras. Dentro do contexto que nós vivemos, nós exercitamos muito pouco. Elas estão na nossa consciência. Mas, no capítulo 3 da Gênese, os Espíritos nos dizem que as leis naturais passam pela consciência, mas desabrocham efetivamente no coração. Ou seja, nós temos que equilibrar o conhecimento e os sentimentos, as duas asas. Quando nós desenvolvermos essas duas asas na nossa caminhada, ou seja, termos o conhecimento e sabermos colocar em prática, com emoções equilibradas, com amor a nós mesmos, com amor ao nosso próximo, com amor ao nosso planeta, com amor ao universo, com amor a Deus, então nós estaremos aptos a ir além e, quem sabe, entrarmos finalmente num plano de regeneração, um período de regeneração do nosso espírito, e até fazermos jus a reencarnar em planos de regeneração, em lugares um pouco mais felizes que este planeta. Por ora, este planeta é o lugar que nós merecemos. O grupo no qual nós estamos inseridos é o grupo que nós merecemos, é o grupo que nós precisamos. E todo conhecimento, todo desenvolvimento, todo crescimento depende exclusivamente de nós, em que pese vá ser adquirido na convivência, no estudo em grupo, porque é nós, é o nosso espírito que vai ter que se decidir a se modificar. É nós que teremos que tomar a decisão
de dar um salto quântico nas nossas relações. Agora eu vou me tornar mais pacífico. Agora eu vou me tornar efetivamente mais amoroso nas minhas relações. Agora eu vou observar a minha fala, o quanto eu ofendo quando eu pronuncio as palavras, as frases, o quanto eu ofendo com o meu olhar, com os meus posicionamentos, o quanto eu estou certo ou errado, porque as obras básicas trazem toda a verdade que nós precisamos. E está intrínseco em cada frase inúmeros aspectos que a nossa personalidade tem que desenvolver, que o nosso espírito tem que evoluir, que nós temos que aprender. Então, é efetivamente nos amando. E esse nos amar é nos respeitar, é nos suportarmos, é não olhar o nosso irmão dentro da casa espírita ou na federativa como um inimigo, tão somente porque ele pensa contrário a mim, tão somente porque eu me afastei daquela casa espírita ou porque eu me afastei daquela federativa. Os irmãos não são meus inimigos. Eles estão cumprindo a sua tarefa, talvez uma tarefa que eu já tenha cumprido em outro período, cada um respeitando o seu ciclo, cada um fazendo o seu melhor, mas todos nós com imperfeições, mas ainda todos nós discípulos do Cristo. Somos, sim, discípulos de Jesus. Somos conhecidos por nos amarmos imperfeitamente neste momento, por nos amarmos com muita dificuldade, às vezes até com mágoa, às vezes com discussões, às vezes com afastamento, com ofensa, mas somos os discípulos de Jesus, assim como aqueles que estiveram diretamente ao lado dele. Agora, é nossa opção permanecermos neste nível de imperfeição ou nos melhorarmos na nossa caminhada para melhor servirmos ao Evangelho de Jesus, para melhor disseminarmos o Evangelho de Jesus. Ou continuamos neste nível durante séculos, fazendo as nossas tarefas imperfeitamente, cheios de mágoas, de medos, de dúvidas, de recalques até mesmo, ou olhamos para dentro de nós e enxergamos no nosso espelho o nosso próximo, tão imperfeito e tão necessitado de amor e de compreensão como nós mesmos. Magnífico, realmente excelente. Que forma maravilhosa de trazer essa mensagem sobre esse tema. Minha querida amiga, tu dissertasse sobre ele de uma forma esplendorosa. Tenho certeza que, como esse nosso programa ficará gravado na internet, quando tu ouvir, verás que conduziu muito bem o teu pensamento e explanou muito bem, trazendo luz a muitos de nossos internautas que, por certo, muitas vezes até se julgavam que não amavam o bastante ou que não sabiam como amar, como expressar essa máxima do Cristo em seus atos, como direcionar a sua vida, e você nos trouxe isso com uma beleza, sabe, incomparável. Eu só tenho te agradecer, nossos internautas também, nós estamos aí fechando o nosso horário, então eu só queria complementar aqui também dizendo que eu lembro que, lendo uma certa obra filosófica, mas mais de área das exatas, havia na Idade Média um grande filósofo matemático, eu não lembro o nome agora, mas que à época disse que vivíamos no melhor dos mundos. É claro que, tu imagina, lá por volta de 1600 alguma coisa, chamaram ele de maluco, principalmente com a crise que se vivia naquela época. Mas ele tinha razão. Desde aquela época, já muito antes, esse mundo sempre foi um verdadeiro paraíso. Está aqui para nós, foi nos dado com amor
gentilmente pelo Cristo nos oferecido para que crescêssemos, para que de semente nos tornássemos árvores frondosas, seguindo as diretrizes que ele veio aqui há 20 séculos atrás, amorosamente nos dar essas diretrizes. Então, como aquele irmão mais velho, amoroso, caridoso, que se aproxima das crianças ainda, para dar as diretrizes, os ensinamentos, e nos trouxe em forma de parábolas, e trazemos até o dia de hoje, fazemos comentários sobre os seus ensinamentos, tais como esse, quando ele traz essa máxima: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, e muitas vezes não se imagina que é possível dissertar por horas até, mas nós temos a nossa limitação de tempo. Então eu quero expressar toda a minha gratidão por ter podido estar conosco. Pessoalmente, agora estamos no antepenúltimo programa do ano, temos mais 2 apenas até o final do ano, e tu aceitaste nos trazer este presente. Muito obrigado, minha querida amiga. Com certeza levaremos estas instruções em nosso coração, e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem aos nossos internautas, justamente de motivação para esse final de ano, sabe, de esperança. Deixe brotar essa sua inspiração que nos presenteou durante esta hora inteira que conversamos. Por favor. A gratidão é minha, Arivelto. Tudo que eu falei, eu falo para mim mesma, porque nós precisamos buscar dentro de nós aquilo que nós enxergamos no nosso próximo. Eu desejo para os irmãos, neste final de ano, que fiquem com seus corações aquecidos no amor imperfeito, que alimentam pelos familiares, pelos amigos, pelos companheiros de casa espírita, pelos colegas de trabalho, por todos aqueles que fazem parte da sua existência, mas principalmente que aqueçam os seus corações com o amor de Jesus. Porque neste momento de crise, de dificuldades, de dúvidas, de medo, Jesus está conosco. Jesus está conosco porque todos nós somos seus discípulos. Estamos a caminho do bem, do amor, da luz, da felicidade, da plenitude. Que o amor de Jesus possa ser sentido em todos os corações, no dia de Natal, na virada do ano, mas em todos os momentos das nossas existências, que quando qualquer dúvida nos assaltar, lembremos-nos que Jesus perdoou a todos os seus discípulos, principalmente aquele que mais teria motivos para lhe levar mágoa, que foi Judas, que o traiu. E foi aquele a quem ele resgatou da espiritualidade menos evoluída. Foi a Judas que ele foi buscar para resgatar quando desencarnou. Então, Jesus perdoa a todos nós. Nos perdoemos também e sentiremos esse amor fluir dentro dos nossos corações. E nos perdoando, perdoemos os nossos ofensores, mesmo que demore, que seja difícil, que seja aos pouquinhos, que seja de uma forma muito lenta. Vamos perdoando diariamente, até que o perdão seja completo. Muita paz, um final de ano tranquilo, confiante e um 2021 muito melhor a todos nós. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, bem querido. E a você, nosso querido amigo internauta, muito obrigado por ter estado conosco mais uma vez. Pedimos que, ao final, registre seus apontamentos, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Então, muito obrigado mais uma vez.
tenham um excelente final de semana e nos vemos no próximo sábado. Até mais. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.